Signo de Sagitário, previsão para maio de 2024. Vamos ver quais são as energias disponíveis, mensagens, orientações do tarô para os sagitarianos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Lucélia Oshiro e na descrição do vídeo aqui embaixo tem o meu site para você conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho e fazer o seu agendamento, seja de consulta de tarô, mapa do autoconhecimento, mesa radiônica, leitura de registros acásticos, constelação familiar. Dá uma olhadinha lá que tá tudo bem explicadinho, ok? Vamos lá então, signo de Sagitário, começando com uma energia do tarô de Salvador Dalí para vocês. É isso mesmo, é um deck super especial criado pelo artista Dalí. E vocês vêm com a carta da Rainha de Espadas para o seu mês de maio. Maio fala de um mês de decisão, de definição, e vocês muito focados nessa decisão que vocês vão ter que tomar, tá? É uma carta de assertividade, de estratégia, de visão, de clareza, e o que me vem aqui é intelectualidade. Talvez vocês decidindo por um curso universitário ou decidindo por uma pós, um mestrado, um MBA, como se fosse definindo um novo caminho intelectual, de crescimento intelectual, tá bom? Vejo o Sagitário muito estudioso aqui. E no fundo do deck temos o 5 de paus. 5 de paus está me falando de um conflito, talvez seja um conflito interno. Qual é o melhor curso para eu fazer nesse momento, né? Eu estou entre essas duas faculdades, entre essas duas instituições de ensino, tem um conflito interno, ou pode ser uma certa bagunça dentro do seu ambiente, seja da sua casa, seja do seu ambiente de trabalho, tá bom? Eu vejo um pouco de bagunça mesmo, sabe? Com as coisas meio desarrumadas, desorganizadas, talvez porque você tá sem muito tempo para arrumar. Não tô falando que a sua casa tá zoneada, tá? Mas tô falando que tem alguma coisa que tá bagunçada, alguma coisa que tá meio revirada e que isso tá meio que travando a energia do ambiente. Tá certo? O que a gente tem aqui? Tem os entraves e tem algumas borboletas, que fala de transformação. Precisa dar uma transformada, uma renovada nesse ambiente que tá meio bagunçadinho. Pode ser o quartinho da bagunça, pode ser um cômodo que está em reforma, mas que precisa dar um jeito nele, porque a energia está ficando meio estagnada ali dentro, né? E isso pode sim trazer uma energia de doença dentro de uma perspectiva da radiestesia. Ou de repente o seu ambiente de trabalho, a sua mesa de trabalho, ou o escritório onde você trabalha, passando por algum momento de mudança e as coisas estão meio bagunçadas, os arquivos estão fora de lugar, ninguém acha nada, e isso também pode prejudicar o seu próprio pensamento, né? Como se você tivesse que focar em algo, mas essa bagunça aqui atrás não está me permitindo pensar direito, tá? (78 portas). Qual é a porta que está no caminho de Sagitário nesse mês de maio? E você tem a carta do 4 de copas. Aqui, Sagitário, olha só. O que esse cara tá fazendo? Ele tá aqui assistindo TV, tipo, maratonando, né, alguma coisa aí na TV, e tá se empanturrando de comidas não muito saudáveis, né? Estou descrevendo a carta. O que isso pode significar para vocês nesse mês? Que você está se distraindo, que você está meio que deixando as coisas um pouco, deixa a vida me levar, se deixando um pouco largado, ou deixando a saúde um pouco em segundo, terceiro, quarto plano aqui, porque tá
com uma alimentação aqui, junk food na veia, então fica atento para isso, tá? Porque tem uma tendência de, às vezes, nossa, eu tô cansado, as coisas no meu ambiente estão meio caóticas, eu tô exausto, então como gratificação, como autoindulgência, eu vou ficar final de semana maratonando na frente da TV, comendo só besteira. Isso é uma autossabotagem. Isso não te leva a nada, tá? Então, às vezes a gente quer desestressar, mas vai desestressar de uma forma saudável, tá? Porque o estresse é uma coisa que já está abalando a sua saúde. Agora você vai desestressar fazendo uma coisa mais tóxica ainda, né? Não funciona, não combina, não é por aí. Tá? Então, cartas de alerta aqui para Sagitário que de repente, né, encontra alguns pequenos vícios que, ok, de vez em quando vou virar a madrugada assistindo não sei o que lá, tomando sorvete. Ok, é um dia que você faz isso, mas não constantemente, isso não pode se tornar um hábito. Aqui tá falando muito de você prestar atenção na sua alimentação, tá? O julgamento no fundo do deck, a casa tá caindo. Tá? Isso não é uma ameaça, isso é uma descrição da carta. Bom, vamos lá. Gente, o deck foi parar lá longe, peraí. Voltei. Eu tava dando aula, eu parei as gravações, fui dar aula de tarô, a aula do meu curso, levei o deck para outra mesa, agora ele tá aqui, vamos lá. 4 cartas para o panorama mensal dos sagitarianos. Panorama do mês de maio para Sagitário. 4 cartas. 7 de espadas, 5 de copas. Essa rainha de espadas aqui do início me fala de um corte necessário, tá? Sem muitas emotividades, e é tipo um corte seco. Eu vou ter que cortar alguma coisa. Não é que você vai pra faca, tipo, eu vou passar por uma cirurgia para algum... Se fosse uma leitura personalizada, uma leitura particular, eu até diria isso em algum determinado contexto. Mas como é uma leitura geral, é alguma coisa que tem que ser cortada aqui, tá? E pode sim ser um corte em algumas coisas de alimentação, corte em alguns hábitos nocivos, corte em alguns relacionamentos tóxicos, tá? E eu já explico por que eu tô falando isso, dessa coisa dos cortes. Gente, olha isso. Rainha de espadas. Rainha de espadas. É impressionante como os decks conversam entre si. 2 rainhas de espadas. Assim, é uma condição sine qua non nesse mês você fazer algum corte. E assim, é um corte seco, um corte sem dó nem piedade, digamos assim, porque tá chegando no limite, tá? Bom, o que a gente tem no começo do mês? Primeira semana de maio, o 7 de espadas está falando de roubo, de perda energética. Por quê? Porque você está pensando demais e aí você pensa numa história e daí olha para trás, pensa em outra história, relembra e fala assim, mas será que isso, será que aquilo? Então tem uma indefinição, um sentimento também de indecisão. Pode ser dentro do seu ambiente de trabalho, que as coisas estão meio que oscilando, meio que indefinidas. Pode ser no seu relacionamento que você começa a se questionar, mas aqui é como se a sua energia tivesse assim, né? Minha energia está drenada. Primeira semana de maio, Sagitário, fica muito atento em relação a isso. Então, já sabendo disso, né, protege a sua energia, tanto energia
espiritual quanto a energia física, tá? Porque no final das contas tudo converge para o mundo físico. É no mundo físico que tudo deságua. Então, uma doença vai cristalizar, vai coagular no corpo físico, mas é consequência do quê? De algo que aconteceu no nosso campo emocional, mental, espiritual, tá? E aqui tá falando de, às vezes, você tá muito apegado a algum pensamento tóxico, tá? Pensamento negativo, e eu não sei onde foi o otimismo sagitariano, porque aqui você tá, né, pensando mal de alguém, ou você tá pensando mal de si mesmo, ou você tá meio que negativo, achando que isso vai dar tudo errado, que nada vai dar certo, e é por isso que as coisas começam a não dar certo. É como uma maldição autoimposta, que se autocumpre, né? Porque você falou, então você tá profetizando para você mesmo. Cuidado com esses roubos energéticos, tá? Essas drenagens energéticas. Para algumas pessoas, a gente pode estar falando de roubo físico? Não, definitivamente não, tá? Porque aqui a gente está falando que é uma carta do ladrão, né? O 7 de espadas é a carta do ladrão, mas eu não vejo que é ninguém externo que está te roubando, ok? Até porque na segunda semana a gente tem o 5 de copas, que fala de uma tristeza, uma frustração, uma decepção, algo não acontece do jeito que você tinha previsto, do jeito que você tinha sonhado, do jeito que você desejava. E na vida é assim mesmo, às vezes acontece, às vezes não acontece. E nesse caso pode ser um relacionamento, né, uma situação afetiva que você tinha certeza que ia dar certo, só que aí você viu que, putz, não deu certo. Mas não deu certo, né? Aqui na primeira semana, talvez você já tinha indícios de que não ia dar certo, de que você estava meio que se auto-enganando. E que bom que não deu certo, porque agora você desperta para algo que realmente vai valer a pena, tá? É uma leitura mega dura aqui para Sagitário, é para poucas pessoas, se é que vai ter gente assistindo esse vídeo, porque um monte de gente já saiu, mas vamos lá, né? É a informação que temos. Mensagem só para os corajosos, né? Então, a segunda semana é marcada por uma necessidade de você superar, de você dar a volta por cima, de você não ficar nesse apego de dor, de sofrimento, mas levantar a cabeça e falar, tá bom, caiu, mas aqui na minha frente tem um rio, eu vou lá e pego de novo aquilo que estava nessa taça. Eu vou repor, eu vou reabastecer. Então, né, tem solução? Claro que tem. A solução está no seu caminho, a solução já está dada. Então, não é nada drástico ou dramático. Né? Não faça tempestade num copo d'água diante de uma situação que vai acontecer na segunda semana, tá? Ou próximo lá entre dia 10 e dia 15, mais ou menos, tá? Não precisa fazer uma tempestade num copo d'água. Porque no fim das contas foi bom que esse relacionamento acabou, porque no fim nem era mais um relacionamento. Isso estava drenando a sua energia. Tá? E foi o que a gente falou, é um corte seco. Você vai ter que cortar, porque se você não fizer um movimento de corte, de botar limite, né? É essa coisa do auto-engano, da frustração, da tristeza, tá? Então tem coisa que às vezes você fica meio que você, né? Algumas pessoas podem estar fingindo que não estão vendo, estão se alienando, então é melhor fingir que tá tudo bem, fico aqui nesse meu mundinho Netflix, fingindo que as coisas estão maravilhosas, quando na verdade você sabe que não tá. E por isso essa rainha de espadas falou assim, vamos ser racional? Bota um fim logo de uma vez.
Seja num relacionamento, seja num trabalho, seja numa atitude de alguém próximo a você que tá te prejudicando, tá? Terceira mensagem, terceira semana, 8 de ouros. Aí sim, aí a coisa começa. Segunda quinzena, aí beleza. Eu vou me dedicar ao trabalho, eu vou focar nas minhas coisas. Tem uma energia de dedicação nas coisas que são valiosas para mim. Então, aquilo que é valioso, que é importante, eu estou focando nisso agora. Minha saúde é importante, então eu vou fazer atividade física. Meu trabalho, minha profissão é importante, então eu vou aprimorar meus estudos. Sei lá, minha família é importante, então eu vou me dedicar mais tempo para os meus filhos, sabe? É isso que eu vejo, porque até então é como se você tivesse distraído, né? Você tivesse distraído com coisas que não valem a pena não, tá? Então, quanto antes você sair dessa energia, melhor. Porque aqui sim, você começa a se dedicar a coisas que realmente vão dar bons frutos lá na frente. Coisas sólidas, coisas duradouras, que têm consistência, que têm valor. Aqui é uma energia de maestria. Na terceira semana, para algumas pessoas, é como se você começasse a se tornar mestre de alguma coisa, de alguma atividade que você faz. Então tem um aprimoramento. Dentro de alguma coisa que você sabe fazer, você também pode começar a ensinar. Passar esse legado, nem que seja ensinar os seus filhos, ensinar a vizinha, ensinar alguém, mas é transmitir o conhecimento. Porque quando a gente ensina, a gente vai aprendendo ainda mais. E na quarta semana de maio, a Rainha de Espadas, de novo, né? Rainha de Espadas trazendo esse desanuviar. O que é isso, né? Agora o céu está claro e as nuvens baixaram. Agora eu enxergo com clareza. Agora eu vejo outras perspectivas. Agora sim eu tenho visão de futuro. Agora as coisas estão claras. Tá? E agora eu sei o que eu tenho que fazer, qual é a melhor ação a ser feita. E eu vejo vocês aqui, tá vendo? Tem uns lobos, né? Como se estivessem honrando, reverenciando essa rainha, prestando uma reverência a essa rainha, tá? Então eu vejo vocês também nessa, como se vocês fossem reverenciados de alguma forma, vocês muito respeitados pela sabedoria ou pelo conhecimento que vocês têm, ou também muito com uma reputação muito elevada, digamos assim, sendo muito respeitados no ambiente de trabalho ou no lugar de estudos de vocês, ou enfim, em algum lugar vocês estão sendo muito respeitados, exaltados, tá? Pela inteligência, pela postura, pela elegância, digamos assim, tá bom? Então assim, começa difícil, mas isso já era bola cantada, né? Agora a gente sabe que você entende esse contexto, que você só estava adiando, empurrando com a barriga, postergando, né? Vai ver que, deixa que uma hora isso se resolve, deixa que uma hora essa pessoa vai mudar, deixa. Não vai mudar, é você quem vai ter que, né, colocar um limite. E esse limite pode ser num relacionamento amoroso, mas pode ser também, às vezes, num relacionamento com filho, com alguém próximo, tá bom? Mensagem das runas. Vamos tirar uma runa para Sagitário. Uma runa para os sagitarianos remanescentes, né? Para quem sobreviveu a essa leitura, né? Que não foi fácil. Então, para os sobreviventes sagitarianos, a gente tem a runa Lagos. Lagos é a carta do feminino, tem energia de Vênus.
fala da intuição feminina. Não necessariamente você tem que ser mulher, mesmo você sendo homem, a gente está falando da intuição. Aquela pulguinha atrás da orelha, ou aquela sensaçãozinha que você sabe do que tem, né, o que tem que ser feito, só que às vezes nem sempre a gente ouve essa pulga falando atrás da orelha. É isso. Essa runa também fala de emoções e sensualidade. Algumas pessoas podem estar se deixando levar pelas emoções ou sendo guiadas por um excesso de sensualidade, tá? Isso é para algumas pessoas. E aí, por isso, fica numa vibe de dependência emocional ou dependência afetiva, tá? Porque precisa resolver esse feminino aqui internamente. Para outras pessoas aqui, para quem tá no excesso de rainha de espadas, tipo racional demais, e talvez mais para o final do mês, que aí a sua energia vai estar um pouco mais, né, firme, aí é uma runa que fala para você, tudo bem se manter firme, racional, mas não perca a doçura, não perca a feminilidade, não perca o traquejo, o jogo de cintura, tá bom? Isso tanto para mulheres quanto para homens. Não precisa ser tanto a ferro e fogo, né? Você pode ser um pouco mais maleável, digamos assim. Sabe quando a gente sofre uma decepção ou desapontamento e aí a gente fica muito rigorosa, muito rígida? É isso que essa runa está falando. Apesar das decepções, apesar de coisas que não dão muito certo, não perca a doçura, tá? Não deixe o seu coração se tornar um coração peludo. Mensagem final para Sagitário, 8 de Pentáculos. Olha como as cartas conversam, gente. Isso vale um segundo like, se fosse possível, né? Um like já tá de bom tamanho. 8 de Pentáculos, 8 de Pentáculos. Foco, disciplina. Cara, foca no trabalho. Foca no trabalho, foca naquilo que é valioso, naquilo que vai te dar sustento e sustância e sustentabilidade. Aquilo que é tóxico, manda embora. Simples assim. 8 de Pentáculos aqui. O que está falando? Eu me dedico naquilo que eu acredito. Saia de ilusões, saia de situações, né, auto-enganosas. Eu me dedico às coisas que eu acredito, às coisas que são confiáveis. Tá bom? É isso, Sagitário. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Muito obrigada aos que ficaram até o final. Se você ficou até o final, coloca aí, eu fiquei até o final, que eu sou muito grata a vocês que suportaram ouvir tudo isso, mas no final a gente sempre sabe que é para o nosso melhor, tá bom? É isso, muito obrigada pela escuta, até o próximo vídeo.